Que isso? Não! 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 Paloma! Que isso? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Dona Júlia. Mãe? O que você tá fazendo? Eu tava roubando o dinheiro da Maria Antônia! Mãe, eu tava... Você tá roubando! Tem certeza, meu filho? Mãe. Tu não tá em condições de ser morrer? Mãe, por favor. Responda essa pergunta, de baixo para cima. Você não tem certeza do destino da sua alma? Você tem medo da morte? Você não tem certeza da sua salvação? Apesar de conhecer a Bíblia Sagrada, ter uma religião, frequentar uma denominação evangélica? Responda essa segunda pergunta. Sempre está perdendo oportunidades de prosperar? Você já era para ter pago esta dívida, ter a casa própria, ter iniciado o seu próprio negócio, concluído os seus estudos, a sua formação universitária, mas sempre está perdendo oportunidades? Seja sincero. E a última pergunta, você não consegue ser feliz no amor? Já se envolveu em diferentes relacionamentos, namorou um, namorou outro, sabe? Se casou com um, se divorciou, casou com outra. Você está aí, sem explicação da sua infelicidade, da sua amargura. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós vamos lhe ajudar. Os casos verídicos que vamos exibir no programa Problemas em Soluções vai provar para você que para todos os seus problemas há solução. Agora, o que você tem que fazer é o que o Antônio vai falar, a Graciane vai falar e o senhor Antônio, são dois Antônios que vão falar agora no nosso programa, e a Graciane que vai provar com fatos e responder essas perguntas, ajudar a você a respondê-la a todas. Preste atenção. O que é essencial para você? Entre muitas coisas que não podem faltar para o ser humano, está uma que é primordial: a saúde física, mental, emocional e espiritual. Se ela falta, isso pode ser uma consequência das suas escolhas. Vivia nas baladas sexta, sábado, domingo, bebia sexta, sábado, domingo, tinha depressão, vazio na alma, insônia, desejo de suicídio. Era terrível, terrível, terrível. Uma tristeza muito grande. Muitas vezes somos surpreendidos com diagnósticos de doenças mais graves que atingem nossa saúde. Meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata, deu metástases nos ossos. Ele sentia muitas dores, nos ossos. Os médicos falaram que não tem cura, Nos olhos do médico não tem cura. Eu tinha vários problemas de saúde, Eu tinha gastrite nervosa, tendinopatia patelar nos 2 joelhos, tinha que operar. A gastrite nervosa, eu não podia comer o que eu gostava. E por conta dela, eu fui parar em hospitais, E fiquei até internado, porque teve uma época que piorou. E eu tinha dor de cabeça crônica, Tomava vários remédios. Eu era dependente de vários remédios, não era só de um nem de 2. A minha casa parecia uma farmácia, E também tinha depressão. Doenças no corpo, na mente ou na alma. Diante desses diagnósticos, milhares de pessoas não esperaram por um milagre. Elas provocaram o milagre através da fé e do uso da água viva. Mas que água é essa que tem o poder de curar, libertar e transformar? É a água viva consagrada. Todos os domingos, ao chegar na concentração de fé e milagres, as pessoas recebem das mãos do bispo Júlio Freitas a água viva, que foi consagrada no Monte Hermon. Quando unida à água comum que é trazida de casa,
a consagração acontece. A água recebe o poder sobrenatural do Altíssimo e, unida à fé, tem o poder de curar qualquer doença. Hoje eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais essa tristeza profunda. Eu consigo dormir em qualquer lugar, não tenho mais insônia, graças a Deus. Tá mudado. O uso da água eu uso diariamente para que Deus venha me dar força no meu dia a dia para enfrentar os meus desafios diários. Eu faço a utilização da água em todas as garrafas da casa, né? Eu coloco um pouquinho, coloco na comida e todos os remédios que ele vai beber, ele toma com a água. Hoje ele está completamente diferente do que ele era antes, né? Ele tem mais forças para poder lutar também e ele não faz nenhum mais tipo de tratamento com quimioterapia. A gastrite nervosa, os médicos disseram para mim que não tinha cura, né? Que eu tinha que depender de um remédio por toda a vida, enquanto eu estivesse vivo, mas... chegando aqui no Templo dos Maiores Milagres, aqui na João Dias, 1800, e obedecendo ao tratamento, tomando da água e obedecendo, fazendo as correntes, eu fiquei curado. Eu fui curado de todas essas doenças. Hoje eu tenho uma saúde de uma criança saudável. 4 meses eu fiquei curado de todas essas doenças. 4 meses, só que eu nunca parei de tomar água, né? Porque é para permanecer, né? Não é só fazer um tratamento um mês, um dia, 2 dias, porque essa água, eu creio que tem um poder de Deus. Como eu fui curado do corpo, da alma e do espírito, então eu continuo tomando dela e vindo aqui no Templo dos Maiores Milagres. Venha participar da concentração de fé e milagres. Traga sua garrafinha e receba a água viva que cura e restaura através da fé. Te esperamos no Templo dos Maiores Milagres, domingo, às 9h30 da manhã. O endereço é Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Você pode ser uma pessoa bem instruída, bem intencionado, educado, mas se você não tem a presença de Deus em você, você é uma pessoa incompleta. Eu não estou falando de religião, veja que o Antônio aqui não falou de religião. Ele falou de uma fé bíblica, ele falou de uma fé inteligente, ele falou de uma fé prática, ele falou dele e falou de Deus. E hoje a sua vida prova isso, a presença de Deus na sua vida. Sabe, muita gente confunde o fato de buscar a Deus e não ter problemas. Não é porque a gente busca a Deus que a gente não tem problemas. Mas com Deus a gente vence todos os problemas. Está aí. A Gleiciane, né, lutou pelo pai que foi diagnosticado com câncer de próstata. Teve a sua experiência por meio da fé. Deus deu sinais para ela e para o pai. Mas o maior sinal não foi a cura ou a saúde do pai. É o entendimento que hoje a Gleiciane tem de Deus, da Bíblia, da fé, da alma. O Antônio teve vários problemas de saúde, como a gastrite nervosa e depressão. Todos eles fizeram uso da água, a água que nós consagramos lá em Israel, no Monte da Transfiguração, onde Jesus foi transfigurado diante dos olhos dos seus apóstolos. Chegue cedo, eu vou estar 1 hora antes das 7 horas da manhã e 1 hora antes da reunião das 9h30, aqui no Templo dos Maiores Milagres. Mães com os filhos, está vendo? Adolescentes, idosos, pessoas chegam aqui com diferentes problemas, seja de saúde, seja na vida econômica. Por exemplo, aquele senhor ali estava me apresentando o seu convidado pela primeira vez. Templo dos Maiores Milagres. O momento da água viva. É nos primeiros 15 minutos. Você tem que chegar cedo, antes de iniciar a reunião, seja das 7 ou das 9h30. E aí, quando realizarmos o momento da água viva, o Espírito de Deus vai lhe envolver e vai restaurar a saúde, a união familiar, a prosperidade. A exemplo das perguntas que foram feitas, a resposta está aqui, olha, na palavra de Deus. A resposta está aqui. Deixaram ao Senhor, blasfemaram o Deus vivo, voltaram para trás. Isaías, está aqui, ó, capítulo 1, versículo 4. Se você está cansado de ver a sua vida retrocedendo, caindo, só perdendo,
Pare, meu amigo, de deixar a Deus, pare de ignorar a Deus, busque a Deus, não o deixe, não o ignore, mas busque-o. E então você não vai blasfemar. Pare de blasfemar que Deus não se importa comigo, que Deus não existe, que Deus não me ouve, que a minha fé não é suficiente, é muito pequena. Nada disso. O que você tem que fazer é recomeçar. Está lá, ó. Meu recomeço. Está aqui, ó. Meu recomeço. Domingo agora, dia 28, às 7h e às 9h30. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro e em todos os templos da Universal. Cuidado com os falsos profetas que vêm como ovelhas. Mas interiormente são lobos devoradores. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Nem a árvore má dar bons frutos. E toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Entrem pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca os conheci. Longe de mim, os que praticam a iniquidade. Todos que escutam estas minhas palavras e praticam são como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Foi grande a sua queda. Você é responsável por esta construção, a construção da sua vida, em escolher obedecer a palavra de Deus, que é inteligente, libertadora, realizadora e salvadora. A palavra de Deus tem esse poder, porque a palavra de Deus é o Espírito de Deus. E quando você e eu acatamos, aceitamos e a praticamos,
Então a gente edifica a nossa vida sobre a rocha. A gente não se deixa iludir pelos falsos profetas que falam uma coisa e vivem outra. A exemplo do que Jesus falou, a gente acabou de assistir aí as imagens em que Jesus deixa claro que há pessoas que infelizmente conhecem a palavra, falam da palavra, mas não obedecem. E estas pessoas produzem maus frutos, mau caráter, mentirosas, não cumprem com os seus deveres, nem espirituais, nem civil, nem familiar, nem moral, mas são religiosos, têm uma posição na religião, têm uma posição relevante na denominação que frequentam, mas diante de Deus são chamados de hipócritas. Repare este erro. Se você tem cometido este erro, pare. Edifique a sua vida sobre a rocha, que é a obediência à palavra de Deus. E quando vier os momentos difíceis que virão, quando surgir as decepções, você vai permanecer firme. 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 E você vai desfrutar da alegria da salvação. Por isso que aos domingos, no primeiro dia da semana, milhares de pessoas saem dos seus respectivos bairros, cidades, localidades e se dirigem aqui ao Templo dos Maiores Milagres na Zona Sul de São Paulo. São mais de 15 mil pessoas que buscam ao Deus vivo de forma bíblica e inteligente, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, na Zona Sul. Logo de manhã cedinho, pegue uma garrafa com água, pegue os seus familiares, seus vizinhos convidados e venham buscar o Deus vivo para que no momento da água viva o Espírito Santo possa agir no seu ser, no seu lar, na sua vida econômica, na sua vida espiritual. Eu estou aqui com a Melissa, que morou 3 anos na casa dos encostos, chegou ao ponto de se prostituir para fazer as obrigações, pediu para que o traficante matasse a própria mãe, tentou suicídio várias vezes, ou seja, ela sabe o que é sofrimento porque ela viveu uma vida de dor. Como é que era a sua vida, Melissa, antes de você chegar na Universal, antes de você ter um encontro com Deus, o batismo com o Espírito Santo? A minha vida era completamente destruída, né? Tudo começou muito cedo, né? Eu me envolvi com os vícios, as más amizades. E aos 13 anos eu engravidei da minha primeira filha, a qual abandonei com os meus pais para continuar vivendo aquela vida que eu tinha. Eu conheci um rapaz, que ele era traficante, ele roubava, então eu comecei a fazer as mesmas coisas que ele, né? E eu tinha um ódio tão grande da minha mãe que não tem explicação, porque ela lutava por mim, fazia os propósitos, e eu tinha um ódio dela e eu pedi para ele matar a minha mãe. Ele só não matou minha mãe por Deus, mas eu pedi isso para ele. Desse relacionamento, eu tive a minha segunda filha, na verdade, e ela teve um problema de saúde, derivado aos impostos, né? Porque eu não cheguei a fazer minha cabeça, e eles falaram que iam me matar e colocar essa doença na minha filha. Foi quando eu recebi uma visita no hospital, e eles falaram para mim do trabalho da igreja, né? Então eu aceitei o convite, vim para a igreja, e eu cheguei na igreja... Você não tinha mais a quem recorrer? Não. A primeira coisa que eu lembro foi que tinha um brilho diferente no olhar do pastor. E não era a mesma coisa comigo, porque eu tinha um semblante caído, tinha um semblante morto, e não era a mesma coisa comigo. Então eu falei, poxa, se ele é diferente, se ele tá falando de uma vida diferente, eu quero ter essa vida. Era o que eu tava buscando de uma maneira errada. Então, tudo que ele começou a falar, eu comecei a fazer. Ele falou do batismo, eu me batizei nas águas, me libertei. Houve uma entrega? Me entreguei completamente. Eu falei isso para Deus. Que da mesma forma que eu tinha me entregado no mundo para as coisas erradas, eu ia me entregar para Ele. Para as entidades, para os vícios, para a vida do crime, eu ia me entregar para Deus. Então, eu coloquei toda a minha força. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo, aí que eu me empenhei mais ainda. Fiz os propósitos, assisti a programação da igreja e numa sexta-feira eu recebi o Espírito Santo. A partir dali tudo mudou. Quem é a Melissa hoje? Hoje é completamente transformada. Tudo quando muda dentro, muda fora.
Então dentro de mim mudou, aquela pessoa rancorosa, vingativa, já não existe mais. Essa pessoa Acabou o ódio da mãe? Acabou. Essa pessoa passou a dar lugar a uma pessoa que quer ajudar o próximo. E eu não vou medir esforços para ajudar outras pessoas. Isso é que eu coloquei dentro de mim. Então tudo mudou. Antes eu via do tráfico, hoje eu tenho um trabalho numa das maiores empresas da aviação aqui no Brasil. E tudo mudou dentro de mim e mudou fora também. Deus abençoe. Parabéns. O caso verídico desta jovem senhora e mãe, esposa Melissa, é impactante em todos os sentidos. Porque desde a sua adolescência, na sua vida adulta, ela fez escolhas erradas, se envolveu com pessoas indevidas e, consequentemente, sofreu e fez sofrer muitas pessoas. Mas está aí, hoje, bem-sucedida, casada, transformada pela ação do Espírito Santo. Pastor Ademilson, que a entrevistou, responsável pelo trabalho evangelístico da Igreja do Senhor Jesus, no bairro, aí na região de Rio Bonito, onde nós temos várias igrejas, milhares de membros, milhares de evangelistas de todos os grupos à sua disposição. Você que vive aí em Rio Bonito e foi impactado e agora você entendeu que você pode ser transformado, liberto. Esse filho, este amigo, este irmão seu, a exemplo da Melissa, precisa de ajuda. Então, meu amigo, esteja na Igreja Universal, vá na Igreja Universal aí em Rio Bonito, ou aqui no Templo dos Maiores Milagres, quando estaremos neste domingo, porque você vai recomeçar. Você que responde essa pergunta, você não consegue ser feliz no amor? Responda. Sempre está perdendo oportunidades de prosperar, de superar os problemas econômicos e de ter o seu. Você não tem certeza do destino da sua alma. Você não está bem espiritualmente. Então, domingo agora, você vai recomeçar. Você vai parar de se afastar de Deus, você vai parar de blasfemar, como está escrito em Isaías, capítulo 1, versículo 4, e você vai recomeçar. Aqui na Zona Sul de São Paulo, no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul, eu estarei às 7h e às 9h30. Não esqueça de trazer a sua garrafinha com água, porque teremos um momento da água viva, onde você vai beber desta água consagrada à Santíssima Trindade diante do altar. Você vai ter uma experiência com o sobrenatural. Meu nome é Regiane. Hoje eu vim contar a dor de uma pessoa que sofre com a depressão. Eu sempre tive o desejo de me casar. Conheci um rapaz na minha adolescência e aos 18 anos eu me casei com ele. No começo do meu casamento ia muito bem e ao passar do tempo ele começou a ser ausente dentro de casa. Por conta disso, eu acabei me separando dele. Então, com isso, aos poucos, eu fui me trancando por dentro, me trancando com as pessoas ao meu redor. E já não queria mais sair de casa, já não queria mais conversar mais com ninguém. Foi quando eu percebi que eu já estava entrando em depressão. Foi aonde que eu comecei a sair, deixava os meus filhos com a minha mãe. Foi onde eu conheci o meu atual esposo. Mas chegou um tempo que eu não aguentava mais. Eu falava pro meu esposo que eu ia para um lugar, eu ia para a ponte. Ali eu olhava os carros passando e falava, pensava dentro de mim, eu vou tirar a minha vida. Meu nome é Jean Vitor, tenho 23 anos, hoje eu trabalho como ajudante geral. O jovem daqui não estava acostumado com o jovem do Nordeste, porque a gente falava totalmente diferente. Eles não entendiam, eles zoavam as palavras que eu falava. E aí foi criando uma depressão em mim, criando uma ansiedade. Eu não tinha uma noção do que era aquilo dentro de mim, o que estava acontecendo comigo, aquele vazio intenso, aquela dor que me sufocava. As minhas crises de ansiedade foram aumentando gradativamente. Teve ponto que elas se transformaram em síndrome do pânico, onde eu já não conseguia mais controlar. Aí foi aonde eu comecei a fase da adolescência, da juventude, a sair com pessoas para preencher aquele vazio. Eu recebi um convite de uma amiga
para ir na Igreja Universal, conhecer o trabalho da Igreja Universal. Foi onde eu comecei a participar das reuniões de sexta-feira, fiz a corrente de libertação, eu me libertei da depressão. Logo eu já me batizei nas águas, precisava do principal, que era o Espírito Santo. Foi numa quarta-feira que eu me preparei. Quando eu me levantei do chão, a minha vontade era até fazer o pastor parar de buscar, porque a alegria era tão grande, que eu queria contar para as pessoas. Aquela Regiane que era triste, aquela Regiane que não queria mais viver, não existe mais. A paz que há dentro de mim, eu não troco por nada. O Espírito Santo, ele é a minha base, ele é a minha rocha. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para o meu pai o que eu devo fazer, se eu devo ou não. Eu sou guiada por ele e eu não largo do meu pai de forma alguma, por nada nesse mundo. Eu nunca tinha ouvido falar de um trabalho que hoje a Universal faz. Então foi um convite que no momento eu falei, meu Deus, por que não tentar a igreja agora? Passei aí, eu fui no domingo, ouvi o que o pastor pregava, fui na quarta de novo, ouvindo, e a palavra ia entrando de forma que tudo que ele falava ali, em cada reunião, era como se fosse para mim. O próprio Deus falando para mim que havia uma saída. Aí no dia 25, um domingo, foi que eu tive a certeza realmente que o Espírito Santo estava sobre mim, que estava dentro de mim. Que essa certeza me veio com uma força tão grande, uma paz, uma alegria. Eu saí transformado, a minha vida mudou completamente. A ansiedade que eu tinha, hoje ela não existe mais dentro de mim. Hoje eu posso colocar minha cabeça em paz no travesseiro e dormir. Porque eu não tenho mais essa preocupação que eu tinha. Hoje eu não preciso ouvir palavras de motivação para estar feliz. Porque o Espírito Santo me motiva dia após dia. E é pro resto da vida, porque eu decidi segui-lo pro resto da vida, servi-lo pro resto da minha vida. Diante do caso verídico da Regiane e do Jean, o seu problema é cafezinho, né? Os seus erros diante do que eles cometeram é cafezinho, como se costuma dizer. Deus os perdoou, Deus os transformou. E Deus vai lhe perdoar e lhe transformar. Quarta-feira agora, não espere por domingo. Esteja já conosco nesta quarta-feira no Templo da Universal aí na sua cidade ou aqui na Zona Sul de São Paulo, no Templo dos Maiores Milagres. Eu estarei 1 hora antes de cada reunião, porque vai ser a última quarta-feira do mês e especialmente às 20 horas. A partir das 19 horas, eu lhe aguardo com a unção, com o óleo do está consumado, consagrado no Calvário. Pare de dar desculpas e creia em Deus, como diz as Escrituras Sagradas.